Paz pessoal, tudo bem? Estamos gravando esse vídeo hoje para apresentar a nossa célula. A gente está com muita saudade de vocês, estamos com muita saudade dos nossos encontros, principalmente. A nossa célula tem feito falta, creio que para vocês também, e muito mais para nós. Então que a gente possa nesse momento, né, tá tendo esses encontros, pelo menos por vídeo, e que a gente nos mantenha aquecidos com a palavra do Senhor Jesus. Esperamos que essa pandemia não demore a passar, mas esperamos que seja rápido e que a gente não haja perdas, né? Então a gente está torcendo e crendo para que logo tudo se resolva, para que todos nós ficamos bem. Em breve a gente possa estar nos reencontrando na nossa célula, conversando, trocando experiências e aprendendo juntos, que é o verdadeiro sentido, né? Aprendendo da palavra de Deus, recebendo esse amor, esse carinho, esse amparo que Ele tem nos dado ao longo dos dias. Então vamos orar, vamos pedir para que o Senhor venha trazer essa palavra ao nosso coração. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor, que nos colocamos em Sua presença, Pai, para a realização dessa célula online, mas na Sua palavra diz que onde dois ou mais estiverem em Seu nome, o Senhor estaria presente. Então queremos que o Senhor está aqui conosco, Pai, e venha, Senhor, falando nos nossos corações, venha plantando essa semente, que possamos estar aprendendo mais de Ti, Senhor, que possamos estar, Senhor, contigo, fazendo morada em nossos corações. Que o Senhor venha falando forte, Senhor, conosco, e que possamos, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor. Quanto aos espíritos contrários, Senhor, nós repreendemos e ordenamos que saiam nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Seu Espírito Santo venha trazendo, Senhor, a nossa mente, venha abrindo os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender mais a Sua palavra, mais de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Fala conosco, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Gente, a palavra então da célula é a palavra que o pastor deu no domingo, é Mateus 24, ele deu pra gente do 16 ao 28. Então dá um pausa no vídeo aí, abre tua Bíblia, dá uma lida lá, para você poder acompanhar. Pausa aí e lê lá, hein? Então, agora que você já leu, já está mais ou menos por dentro, você notou que nós, como geral, sim, pessoas, humanos que somos, nós temos a necessidade de querer saber o que vai acontecer amanhã, querer saber o que vai acontecer mês que vem, ano que vem, o que vai acontecer no futuro. Você vê que tem uma procura grande por sortista, por gente que lê carta, alemão. É uma derivação grande de pessoas que dizem revelar o nosso futuro. Então essas pessoas têm uma clientela enorme e aposto que alguma vez na tua vida você já foi numa dessas pessoas. Eu já fui, mas estou perdoado. O Senhor perdoa todos os nossos pecados. Por que isso? Porque a gente quer saber se a gente vai ser promovido no trabalho, a gente vai ser demitido no trabalho, a gente vai mudar de empresa, a gente vai namorar aquela pessoa que a gente gosta, a gente vai casar com aquela pessoa que a gente namora, eu vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, o coxa vai cair esse ano. Isso aí é certeza, né? Não precisa nem de sortista. Mas brincadeiras à parte, por que a gente não aceita saber que tem certos segredos que não são revelados para nós? Por que a gente quer saber tanto esse amanhã? Nós, como cristãos, a gente não é diferente das pessoas. Nós somos seres humanos e a gente também tem esse anseio. Mesmo a gente sabendo que a palavra de Deus diz que Ele não habita no coração ansioso. Mas de toda forma, Deus entende que a gente é humano e Ele compreende a gente. Então, para a gente, vindo agora, o que tem a ver, né, a palavra, né, com isso? Então, a gente, lá no início, para você entender, lá no verso 1 e 2, Jesus diz assim, ó: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo.
Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, o que Jesus se referia? Ele se referia à destruição daquele templo de Jerusalém, literalmente. Fato esse que ocorreu. Mas a gente já chega lá. Vamos focar. Aí os discípulos perguntaram para ele que quando que aconteceria tal destruição? Qual seria o sinal da volta de Jesus? Qual sinal se daria o fim dos tempos? Você entende? Jesus revelou uma coisa ali para eles, que não ficaria pedra sobre pedra. E eles já ficaram ansiosos, que eles queriam saber quando e se tinha a ver com a volta de Jesus. Lá no verso 34 desse mesmo capítulo, Jesus adverte que a destruição do templo aconteceria na geração deles mesmos. Ele diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Voltando lá para o verso 9 ao 13, Jesus relata que os tempos que antecedem a destruição do templo, né, os tempos que antecediam ali, né, ele fala assim, ó, lá no verso do 9 ao 13, mas todas essas coisas são um princípio de dores, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-serão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, ele dá mais um aviso, que a destruição de Jerusalém estava próxima. E ali no verso 14 ele fala assim, a este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E Paulo, lá em Colossenses 1:23, ele confirma, ele fala assim, ó, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos mover da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você vê, ele está confirmando, cara. E Paulo, ó, quando já era Paulo, que era antes era Saulo, Jesus já tinha ressuscitado e subido para a glória fazia tempo. Você vê que lá no verso 15 Jesus fala assim, ó, ele fala sobre a grande tribulação, qual o profeta Daniel já havia relatado. E Lucas 21:20, ele fala assim, ó, olha só, mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada sua desolação. Você vê que esse fato aí ocorreu na guerra judaico-romana, ali entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. Você vê que Jesus estava falando uma coisa que ia acontecer 30 anos depois ali que ele subiu para a glória. Aí que ele teve sua morte de cruz, ele tinha 33 anos, ressuscitou, voltou para a glória. Isso aí aconteceu entre 50 e 70 depois de Cristo. Então você vê que ele está falando uma coisa de 30 anos depois. Então, você que gosta dessas coisas de história, dá uma lida sobre essa guerra aí. Você vai ver, é a guerra judaico-romana. Tem um historiador, Flávio Joséfo, dá uma lida sobre ele também. Ele fala assim, ó, José fala de um tirano chamado Simão que matou os sacerdotes quando eles estavam em seus deveres. Muitas pessoas que chegaram ali com grande zelo, vindas desde os confins da terra para oferecer sacrifício nesse célebre lugar. Eles mesmos caíram diante dos seus próprios sacrifícios e aspergiram aquele altar com o seu próprio sangue. Até os corpos de estrangeiros mortos foram misturados com ele do seu próprio país, e os de pessoas profanas com os dos sacerdotes, e o sangue de todos os tipos de carcaças de mortos ficou em lagos nos próprios pátios sagrados. Isso aconteceu logo antes de Tito marchar sobre Jerusalém. Você entendeu? Jesus falou sobre uma guerra que ia acontecer 30 anos depois. O templo foi destruído, os caras passaram, o rei Tito aí, os caras passaram, destruíram tudo, mataram todo mundo. Entendeu? E você vê que Jesus estava avisando, ele vai do verso 16 ao 22, ele avisa do que ia acontecer, e do 23 ao 28 ele manda fugir. Se liga só. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas, e quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande, como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. E disseram, esse tempo será diminuído.
Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acredite, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá. Ou ainda vejam, ele está escondido, não acredite, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Todos os caras ouviram atento, cara, a história que Jesus falou ali para eles. E tanto que diz a própria história. Você que gosta de história, cara, vai investigar isso aí. Nenhum dos cristãos se perdeu, cara, na destruição de Jerusalém. Os caras dizimaram a parada. Nenhum cristão se perdeu. Entendeu? A destruição que foi relatada ali, cara, foi severo o negócio. Só que limitou só de Jerusalém e a nação de Israel. Entendeu? E dos caras que para quem Jesus estava pregando ali, ninguém, cara, ninguém foi morto. Não há relato de ninguém morto por esses caras. Você vê que termos semelhantes foram usados lá na distribuição da Babilônia. Se for ver, dá uma lida depois lá, Isaías 3, do 9 ao 11. Lá no Egito também, Isaías 19, 1. Entendeu? Que foi coisa parecida que aconteceu. E Jesus já estava dizendo. E lá no verso 35, Jesus assegura sobre tudo aquilo ali que ia acontecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Está entendendo? Jesus está dizendo, ele fez aquela profecia, não é uma profecia, né? Era uma realidade onde ele estava falando, ele estava advertindo as pessoas para elas fugirem. E depois ele ia falar do fim do mundo, cara. Agora deu medo, né? Um deu certo. Você vê lá no verso 36, está escrito assim, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus se refere a esse dia que está por vir como aquele dia. Entendeu? Será diferente do dia da destruição de Jerusalém. Tudo estará normal, cara, conforme ele relata lá no alto, do verso 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, os levou todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Paulo reforça lá em 1 Tessalonicenses, do 5, lá no verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. Então você vê que Jesus ele alerta de um advento que estava para acontecer, aquela guerra que aconteceu e destruiu Jerusalém. E depois ele fala do fim. Você vê que é parecido uma coisa com a outra, mas uma já aconteceu e a outra está por vir. Então ele diz, nada inusitado estará acontecendo, entendeu? Então Jesus já deu, ele já deu a deixa, entendeu? Nada vai vir mostrar antecipadamente que a hora chegou. Tanto que no verso 40 ao 44, ele alerta para a gente estar preparado. Ele diz assim, ó, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, quando que a gente deve estar preparado, gente? Amanhã? Depois da manhã? Quando que a gente deve pedir perdão para aquela pessoa que está magoada com a gente ou que a gente magoou? Quando que a gente deve perdoar essa pessoa? Amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Eu não sei. Eu acho que a gente deve fazer isso hoje, deve fazer agora. Perdoa já. Libera seu perdão já. Pede perdão já. Entende? Você vê que no capítulo 24 ele confunde a gente. Mas Jesus explica que antes daquela guerra tudo aquilo ia acontecer. E depois ia acontecer a guerra e seria dizimado. E aconteceu. Só que o fim, ninguém sabe o dia e a hora. Não vai ter nada avisando. Não vai ser um coronavírus que vai avisar, ó, coronavírus, Jesus está voltando, não. Vocês vão estar de boa, casando e dando-se em casamento. Ninguém vai, a hora que você perceber, cara, você vai tá moscando, como diz a gíria.
E chegou a hora, aí não dá mais tempo. O pastor Kojima brinca que a gente tá numa fila, que a hora que chamou a senha, não dá mais tempo de nada. Não espere chamar a senha, não espere chegar esse momento. Faz, esteja preparado, arruma sua casa antes. Se prepara antes, esteja preparado agora. A gente não sabe se é daqui 5 minutos, 10 minutos, daqui 10 anos. Esteja preparado agora, entende? O primeiro evento ele já rolou, cara, já rolou, tudo aquilo ali que relatou já rolou. A guerra já aconteceu, vai estudar, estuda história, você vai ver. Já aconteceu aquilo ali. E agora, na hora que o filho do homem há de vir, a gente não sabe. Isso ainda está para acontecer. E vai acontecer. O primeiro já aconteceu. Então, vamos nos preparar, vamos estar preparados. Se prepara aí, arruma tua casa. Fica bem você e tua família. Vai subir todo mundo. Diferente lá no filme do Tropa de Elite, fala, não vai subir ninguém. Aqui não, aqui vai subir todo mundo. Você entende? Se prepara. Se prepara, arruma tua casa. Dá tempo. Deus é misericordioso. Mas quando você menos esperar, chegou a hora. Tá? Se prepara. Não dá vacilo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse ensinamento. E que a gente possa estar preparado para a hora que ele vier, a gente vai estar pronto para subir com ele. Em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, agradecendo ao Senhor por essa palavra maravilhosa, por esse ensinamento, Senhor. Obrigado, Pai, por nos trazer, Senhor, a realidade. Obrigado, Pai, por nos chamar a atenção para um assunto tão delicado e tão especial, Senhor. Pai querido, Pai amado, que possamos estar todos preparados, Senhor, para aquele momento, Pai, porque queremos ir para agora contigo, ó Senhor. Quando for arrebatado a sua igreja, nós queremos estar juntos, Senhor. Nós somos a sua igreja, Jesus. Então, Pai, que possamos com esse aprendizado, Senhor, colocar em ordem nossa casa, nossa vida, e que estaremos preparados, Senhor, para o momento que o Senhor vier, Pai. Obrigado, Senhor, por abrir nossos olhos, por abrir o nosso coração, Senhor. Que possamos ser aplicadores da sua palavra, não somente ouvintes, Senhor. Então, que possamos estar preparados, Senhor, levar a sua palavra adiante para aquele que ainda não te conhece, para aquele que ainda não está preparado, que possamos ajudar também nessa preparação. Pois, afinal de contas, estamos aqui para ser salvos, Senhor. O Senhor morreu por nós lá naquela cruz. Quando a gente olha aquela cruz vazia, a gente sabe que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E foi por nós, Senhor. Então queremos estar junto de Ti, Senhor. Pode preparar nosso lugar, Senhor, que certamente estaremos aí, Pai. Assim, certo da vitória, Senhor, pedimos, Senhor, uma noite abençoada de sono. Pedimos que o Senhor venha livrando nossa casa, que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Cuida dos nossos, Senhor. É o que te pedimos, já certo da vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje não tem lanchinho. Lanchinho a gente já comeu. Mas que muito breve a gente possa estar comendo aquele lanchinho junto, nos divertindo, dando risada. Assim como a nossa célula é sempre muito alegre. Então que assim permaneça. Dá o like aí, clica no joinha aí, coloca seguir a gente aí. E que se não continuar assim, a gente vai fazer mais vídeos toda semana e a gente vai tentar fazer a célula aí. Então dá uma força pra gente, compartilhe se você gostou, leva essa palavra, esse chacoalhão aí para aquele que não conhece o Senhor, quem sabe. Ok? Então fiquem em paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, aquele abraço. Tamo junto.